E onde eu quero chegar, né, gente, na verdade, fazendo esse vídeo aqui para vocês, é para tentar explicar para vocês o que está acontecendo, por que que Vale continua nesse patamar aqui dos 60 a 70 reais, por que não sai disso? E o que que, na verdade, vai fazer com que Vale saia desse momento? E, de novo, olhando não com viés de trader, não é isso que eu quero que você pense, é com viés de oportunidade. Se posicionar numa boa empresa, que é uma ótima geradora de caixa e que paga bons dividendos. Mesmo em cenários, tá, onde a gente tem um ciclo de baixa da commodity, Vale continua conseguindo pagar bons dividendos. Dividendos esses que ficam na casa dos 10%. Quando a gente tem um ciclo de alta, onde a empresa gera melhores resultados ainda, ou seja, muito mais caixa, é normal que a gente veja Vale pagando na casa dos 20, tá? Então, de novo, não quero que você saia comprando Vale, não quero que você tenha empresa de commodities na sua carteira, nem recomendaria, se fosse a primeira empresa que está comprando, é uma empresa de commodities, não acho que isso faz muito sentido. Eu acho que você deveria ter outras empresas, diversificar, mas sim poder ter uma posição em commodities, como eu acho bastante interessante, beleza? Bom, só para vocês terem uma ideia, tá? Year to date do começo do ano para cá, mais de 30% de queda. A gente viu Vale no começo do ano bateu quase 100 reais. Tá? A gente viu muita gente querendo comprar aqui. Quando cai, o pessoal começou a falar para não comprar. Agora, como caiu muito, talvez o pessoal fale, opa, calma aí, talvez tenha chegado no fundo do poço, vamos comprar de novo. Na verdade, eu não quero que você fique seguindo essas recomendações, eu quero que você olhe para as empresas sempre com viés de oportunidade, de comprar quando elas estão cada vez mais baratas, tá? Então, assim, se você comprava 100, se você comprava 80, talvez faça sentido você também comprar 62. Entende o que eu tô falando? Entende o que eu tô tentando trazer de pensamento? Mas para isso você precisa entender o contexto. E qual que é o contexto, tá? Vale está totalmente atrelado à cotação da empresa com o minério de ferro, a commodity, e também está totalmente atrelado com o que a gente vai ter de medidas econômicas na China. É isso, ponto final. China é o maior cliente, é um dos países que mais cresce, se não o que mais cresce, é o que mais demanda commodity metálica, especialmente para a questão imobiliária. Só que o que está acontecendo na China, não sou especialista em China, mas quero trazer para vocês um panorama para você entender. China está tendo um problema na sua economia que é os dados vêm piores do que o esperado, tá? Então é um crescimento que a expectativa, na verdade, era um crescimento mais alto. O que a gente tem visto é ainda um crescimento, mas a níveis mais fracos, tá? Isso, de certa forma, já induz o mercado a pensar que teremos uma demanda menor pelo minério de ferro, dado que a economia vai crescer menos, dado que vai crescer menos essa demanda por isso, obviamente os preços já acabam refletindo isso de forma antecipada. Outra coisa, ainda existe um problema imobiliário na China. A gente tem muita oferta, né? Na verdade, a gente tem uma vacância grande de imóveis, a gente tem muitas coisas que foram construídas em médias e pequenas cidades na China que não tem ninguém morando, não tem pessoa para ir ali. Então, basicamente, o que esse contexto ruim da China no dia atual está trazendo para a gente? A pressão sobre o minério de ferro, a pressão sobre a possível demanda sobre isso. E aí que acaba ocorrendo do quê? A perspectiva do resultado da empresa por um curto espaço de tempo, curto médio espaço de tempo, ser pior, portanto o pessoal antecipa, acaba vendendo os papéis, a gente tem essa cotação caindo mais de 30% por ano. O que está acontecendo? Por que a gente vê 30% de queda no ano, mas no dia, por exemplo, subindo 2,31? Justamente por isso. A empresa está quase que de forma umbilical ligada. Então, hoje o minério de ferro está subindo forte. Esperança renovada de novo das medidas da China. Então essa expectativa do mercado, pô, agora sim, agora o governo vai ajudar, agora vai vir alguma nova medida, agora a gente vai ver o minério de ferro subir. Então essa volatilidade que tem acontecido num curtíssimo espaço de tempo é normal, a gente tem visto acontecer durante várias vezes, mas o contexto mais longo, quando você começa a olhar mais de fora, é China ainda apresenta grandes problemas, tá? Mesmo assim, eu acho que faz sentido você começar a pensar o seguinte: se eu quero me posicionar numa empresa que eu quero colher os resultados em daqui 10, 20, 30, 40 anos, qual que será o melhor momento para me posicionar? Talvez o melhor momento seja esse, onde a gente vê as cotações tão baixas, justamente por essa incerteza quanto às medidas da China e ainda um problema que está se passando no país. Se você é um cara que tem uma tese de investimento, por exemplo, que acha que China, na verdade, só vai começar a decrescer agora, trazer resultados ruins, talvez nem faça sentido você se expor ao commodity metálica de forma tão forte. Agora, se você acha que o mundo se recupera, que o mundo volta a crescer, que China depois traz um crescimento mais interessante, talvez aí sim seja interessante você se posicionar. Perceba que eu não estou dando nenhum indicativo aqui do que você deve fazer. Eu acho que não é nem esse meu papel. O meu papel é tentar te explicar os dados, te explicar como você interpreta a situação, para tentar de novo, com viés de oportunidade, sentar, analisar e pensar. Te trago aqui a visão do analista, colega meu da Genial Investimentos, que disse que a Vale está barata demais para deixar de olhar.
Tá? Vale abaixo dos 65, abaixo dos 70 reais, de acordo com esse analista, está barata demais para deixar passar. Agora, significa que ele acha que Vale volta aos 100 reais, que ele acha que China vai apresentar um grande crescimento? Não, não significa isso. Significa que a gente pode ter um cenário de médio e curto prazo pior para a empresa como um todo, mas é tudo uma questão de preço. A margem de segurança que a gente tem hoje já embute todo esse risco de acordo com ele. Você pode não concordar se você não quiser. Beleza? Bom, olha só, aqui a gente tem falando um pouquinho dos contratos, tá? Olha isso. Após a reunião do gabinete, fundamentos de mercado relativamente bons para o momento. Os formuladores de políticas disseram na quarta-feira que a China continuará a introduzir medidas para impulsionar o consumo e promover o investimento, após problemas econômicos crescentes, como a crise imobiliária prolongada, pressão deflacionária e crescimento mais lento nas vendas do varejo e na produção industrial. Ou seja, o governo está tentando reagir frente aos dados que estão mostrando esse encolhimento da economia chinesa. Tá? Veja, outros ingredientes, enfim. A análise, no entanto, alertou que a perspectiva sombria da demanda em meio ao setor imobiliário em dificuldades e as iminentes restrições à produção de aço continuaram a atuar com ventos contrários para os ingredientes siderúrgicos. Isso daqui a gente pode tentar tirar aquilo que eu estava falando para vocês. Perceba, tá? A gente ainda tem uma condição difícil na China. Então, mesmo que a gente tenha num curto espaço de tempo, num curto prazo, essa subida forte, essa expectativa melhor, vale sempre você conseguir olhar para um cenário maior, tá? Para um cenário onde você consegue ver a big picture. É assim que eu gosto de analisar, é assim que eu gosto de ver as minhas empresas. Mas, de novo, não significa que você tem que ignorar os dados ou sair de forma emocional. Não é isso. Você precisa ser bastante racional sempre nas suas compras, sempre nas suas decisões, tá? Eu não tenho Vale na minha carteira. Não tenho por uma razão simples, tá? Que é o seguinte, eu já tenho várias outras, não dá pra gente ter tudo. Bruno, se você tivesse espaço na sua carteira para colocar uma empresa de commodity metálica, qual delas seria? Se eu tivesse mais espaço para mais uma, seria Vale, tá? Eu iria para Vale. Por quê? Porque eu acho que é uma empresa muito robusta, eu acho que é uma empresa que tem uma condição de geração de caixa que é bastante interessante, então ela consegue atravessar maus momentos de forma bom, mas ela está sujeita a ter um momento de volatilidade muito alto, como o momento atual. Eu sei disso. Eu entendo isso. Por isso que se eu tivesse na minha carteira, seria uma posição menorzinha. Mas eu gosto de me expor. Por quê? Porque é uma empresa com muito tempo de vida, é uma empresa que tem muita história, e se você for olhar o histórico, apesar desses altos e baixos, sempre conseguiu gerar bons resultados. Óbvio que tem algumas coisas one-off, às vezes tem acidentes, às vezes tem coisas aqui sim, como a gente está acontecendo hoje, que infelizmente são prejudiciais para a companhia, para a sociedade como um todo, a depender da notícia, como foi ali o caso das barragens, mas a empresa continuou depois gerando bons resultados, tá? E aí a gente tem que sempre conseguir entender isso e tentar projetar para a nossa carteira de renda. Lembra, não é para você ter uma empresa só de commodity na sua carteira previdenciária, isso não faz sentido, mas você pode se expor se quiser. E aqui eu contrario vários outros youtubers, vários outros influenciadores nesse sentido, mas eu acho que sim, uma posição pequena talvez faça bastante sentido. Beleza? Bom, gente, é isso. Hoje Vale a 62,57. Parece barata demais para ignorar, de fato. Faço as palavras dos analistas a minha, tá? Se você tiver alguma opinião sobre isso, você está comprando, se você não está, por favor, comenta aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter, enfim, pensar um pouquinho sobre esse atual cenário. E qualquer tipo de dúvida é só você deixar aqui nos comentários. Forte abraço. Valeu, falou.